Apocalipse, capítulo 8. E, quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foram-lhe dados muitos incensos, para que os oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça dos incensos com as orações dos santos subiu da mão do anjo diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se aparelharam para tocar. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados sobre a terra. E a terça parte da terra se queimou, e a terça parte das árvores se queimou, e queimou-se toda a erva verde. E o segundo anjo tocou a trombeta, e como que um grande monte ardendo em fogo foi lançado no mar. E a terça parte do mar tornou-se em sangue, e morreu a terça parte das criaturas que estavam no mar, as que tinham vida, e a terça parte dos navios foi destruída. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela se chama Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. E a terça parte do dia ficou sem luz, e também a noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar.